Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvano Amorim. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto de grande importância. Eu quero começar com vocês uma série de vídeos onde nós vamos abordar o tema vacinas. O título desse nosso vídeo é Entenda a imunidade para entender vacinas. Entendam a imunidade para entender vacinas. Não se tem falado de outro tema, de outro assunto ultimamente, que senão a tão esperada vacina da Covid-19. E nós temos observado um certo entusiasmo da mídia e um entusiasmo meio adiado, né? Está saindo, está para sair, lá vem, está chegando. Mas quando vem a vacina? Você precisa entender de fato quais são os processos, como é que se dá a produção de vacinas. E antes de chegarmos lá, eu quero apresentar para você como é que são as bases, quais são as bases de funcionamento do nosso sistema imunológico. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero tratar com vocês o que é imunidade. O que é imunidade? Conceito de imunidade. Existem alguns termos que a gente usa de forma tão repetida e que se torna tão comum no nosso vocabulário que acabam por perder o sentido. Talvez esse seja um fato que aconteça com o termo imunidade. Talvez não seja obra fácil trazer para você o significado do termo imunidade, de tantas e variadas formas que é usado ultimamente. Pode observar, né? Tal situação aconteceu, baixa de imunidade, adoeceu, baixa de imunidade, pegou um vento frio, caiu a imunidade e tantas coisas a mais que a gente vai colocando no mesmo espaço chamado imunidade. Pessoal, eu quero trazer aqui uma ideia da imunidade como um sistema de defesa do nosso corpo. Se você parar para pensar, nós somos continuamente agredidos por micro-organismos que, se invadirem com sucesso o nosso corpo, onde causar doenças. Nós podemos pensar em fungos, bactérias, vírus, que aliás é um vírus que causa Covid-19, como nós temos falado, o vírus da SARS-CoV-2. Muito bem, então nós temos duas formas básicas, dois sistemas básicos de defesa do nosso corpo. Um que a gente pode chamar de imunidade inespecífica, que é um sistema de defesa inespecífico, um sistema de defesa que produz o seu efeito de defesa, mas não especificamente contra micro-organismo A ou B, diferenciando o método, mas usando o método único, faz uma defesa geral. Quero mostrar para vocês os principais. Pele. O tegumento, pessoal, o nosso revestimento cutâneo, ele traz um embarreiramento, ele traz um processo de defesa física, dificultando o ingresso de micro-organismos no nosso corpo, né? Então a pele sã, ela mostra uma barreira com vários sistemas de defesa próprios da pele, que também fazem parte do nosso sistema de imunidade, entendido dessa forma genérica como sistema de defesa. O filme lacrimal é uma camada aquosa que fica na superfície do nosso olho. Ela contém substâncias, ela contém anticorpos específicos que produzem uma defesa diante do ingresso ou da tentativa de ingresso de um micro-organismo. As vias respiratórias, praticamente toda a via respiratória contém sistemas de defesa. Então nós poderíamos pensar nos pelos do nariz que fazem uma espécie de filtro, nos cílios do tubo da árvore respiratória. Ao longo de toda a árvore respiratória nós temos cílios que fazem continuamente a limpeza das nossas vias respiratórias, o muco que prejudica ou que impede o ingresso desses micro-organismos. Da mesma forma, o tubo digestivo, pessoal, por exemplo, a acidez do estômago. A acidez do nosso estômago funciona como um belíssimo mecanismo de defesa contra aqueles micro-organismos que eventualmente são deglutidos com a nossa alimentação, com a nossa saliva. Então são sistemas inespecíficos. E o sistema específico, ou seja, pessoal, aquele sistema de defesa, esse constitui o sistema imunológico propriamente dito, ou seja, o sistema imunológico constitui o sistema de imunidade específica propriamente dito.
Para entender o sistema imunológico, pessoal, nós precisamos, mesmo de uma forma bem simplista, bem tranquila para você entender, nós precisamos falar do que é composto o sangue. Então eu coloquei aqui no centro o sangue. O sangue é composto por 3 partículas, por 3 subunidades, vamos dizer assim, as plaquetas. As plaquetas não são exatamente células, são partículas de células, e eu poderia destacar para vocês 2 funções. Primeiro, a formação de coágulo, que vão fazer o tamponamento de áreas rotas, de rupturas vasculares, de machucaduras de tecidos. A formação de coágulo é muito importante para ser esse sistema de tampão que contém perdas sanguíneas, que segura para não haver extravasamento de sangue, e a liberação de substâncias inflamatórias a partir das plaquetas. Então, poderia singularizar para vocês essas 2 funções das plaquetas, que são pedaços de células, que são partículas celulares. Muito bem. Por outro lado, nós temos os leucócitos. Os leucócitos ou células brancas. As células brancas que se dividem grosseiramente em 2 grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Os agranulócitos são linfócitos e monócitos, ao passo que os granulócitos são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e vamos tentar trazer para você aí alguma coisa em relação a estas células. Por outro lado, pessoal, nós também temos as hemácias, que são as chamadas células vermelhas, né? As hemácias que têm uma função nobre de fazer a troca gasosa, entregar CO2 para os tecidos e deles recolher o gás carbônico. Então essa troca CO2 versus O2 que acontece nos tecidos, no sentido da entrega do oxigênio e do recolhimento do CO2, do gás carbônico, e no pulmão acontece exatamente o contrário, a entrega do oxigênio, a troca invertida para a gente fazer a liberação do CO2 e a captação do O2. E isso aqui também é importante das nossas defesas, pessoal. Basta lembrar que a perda de oxigenação de um tecido, que o excesso acumulado de gás carbônico, além de outras substâncias, por exemplo, os chamados radicais livres, pioram o estado inflamatório e facilitam o ingresso de micro-organismos, portanto, trabalham contra o nosso sistema imunológico. Por isso que as anemias constituem popularmente conhecidas, a perda de imunidade por esse mecanismo. A gente precisa de uma troca gasosa aperfeiçoada para que a gente tenha uma boa imunidade. Muito bem. Eu quero tentar sintetizar para vocês o que acontece com as nossas células do sangue, com os leucócitos particularmente, quando nós temos o ingresso de um micro-organismo. Então eu deixei aqui representado nesse desenhozinho tosco a figura que lembra nosso vírus SARS-CoV-2, né? Então quando esse vírus ele ingressa no nosso corpo, e para facilitar aqui, vamos imaginar que esse ingresso esteja num tecido respiratório, por exemplo, num pulmão. Então, existe a partir dos vasos, existe a saída de neutrófilos. Lembre-se que neutrófilos são células leucocitárias, são leucócitos granulares. O neutrófilo é uma das primeiras células que fazem um combate a esse vírus. E eles têm uma capacidade interessante de fagocitar, pessoal, de englobar essa partícula viral, essa partícula de bactérias ou de vírus. Esses neutrófilos, eles sinalizam para o segundo tipo celular, que são os monócitos, que também fagocitam e se transformam, pessoal, numa célula ainda mais especializada, numa célula de dimensões maiores, absolutamente especializada em fagocitar essas partículas, em englobar essas partículas. Nós chamamos essa célula transformada de macrófago. E o macrófago assim, é uma matriz do sistema imunológico. Veja que tudo gira ao redor dele, gira em torno dele. Então, neutrófilos e macrófagos, que são monócitos transformados, fazem a linha de frente desse processo de batalha contra os agressores do nosso corpo. Então, os macrófagos, eles fazem uma sinalização.
ao englobar esse material viral, por exemplo, aqui estamos falando de vírus por conta de exemplificar a questão da Covid, então essas partículas virais elas são expressas na superfície dos macrófagos que fagocitaram essas partículas e outro tipo de leucócitos, os linfócitos, nesse caso o linfócito helper, os linfócitos auxiliares, eles fazem um reconhecimento dessas partículas e a partir desse reconhecimento uma série de fenômenos, pessoal, acontece. Em primeiro lugar, existe uma maior multiplicação de linfócitos. Esses linfócitos são atraídos e são multiplicados nesse local onde está havendo a agressão celular, a agressão viral. Também esses leucócitos T helper, eles sinalizam outro tipo de leucócitos que são os linfócitos citotóxicos. E os linfócitos citotóxicos são especializados na destruição celular. Eles vão então produzir a destruição dessas partículas virais, ou se for bactéria, fungo, o que for o caso. Da mesma forma, os linfócitos helper, os linfócitos auxiliares, vão sinalizar para linfócitos do tipo B. Os linfócitos B são especializados na produção de anticorpos. No nosso próximo vídeo, nós só vamos falar de anticorpos. E esses linfócitos B se transformam em células altamente especializadas em produção de anticorpos, chamado plasmócitos. E aqui eu quero chamar a atenção para o primeiro aspecto importante, pessoal, em relação às vacinas. Os plasmócitos, eles têm uma característica chamada de memória imunológica. Eles passam a produzir anticorpos específicos, muitas vezes produzindo esses anticorpos ao longo da vida inteira, ou seja, essa memória imunológica pode ser permanente. E aqui já está um dos segredos da vacina que eu quero te chamar a atenção. De qualquer vacina, nós vamos trabalhar com esses conceitos. E esses anticorpos, pessoal, só adiantando para que você tenha ideia nos próximos vídeos, pode ser de classe IgM, imunoglobulina, IG quer dizer a abreviação de imunoglobulina, que é o nome técnico da proteína que popularmente nós conhecemos como anticorpos. Pode ser imunoglobulinas do tipo M, imunglobulinas do tipo D, imunglobulinas do tipo A e imunoglobulinas do tipo G, ou seja, IgM, IgD, IgA e IgG, que são as classes de imunoglobulinas. Então, pessoal, esse é o arcabouço do funcionamento do nosso sistema imunológico. A partir de agora, e para que você tenha como base para os próximos vídeos, mantenha sempre isso na sua cabeça. No momento que uma célula estranha o nosso corpo, que um micro-organismo invade o nosso corpo, todos esses fenômenos se dão simultaneamente. Chamamento de neutrófilo, chamamento de fagócitos, que são monócitos modificados, fagocitose constante, chamamento de linfócitos auxiliares que chamam linfócitos citotóxicos, que chamam linfócitos B, que se transformam em monócitos, produzindo especificamente de forma muitas vezes contínua, através da memória imunológica, produzindo anticorpos. Isso é muito importante para as nossas defesas. Os macrófagos também, pessoal, têm uma série de outras funções. Por exemplo, função de produção de substâncias inflamatórias, as citocinas, por exemplo. E aqui eu quero lembrar ainda de duas células, os eosinófilos, que são atraídos, que são sinalizados a partir dos macrófagos que fizeram a fagocitose. Os eosinófilos, que têm importante papel nas reações inflamatórias do tipo alérgica. E também os basófilos, que segregam duas substâncias muito importantes. A histamina, que vai fazer a dilatação dos vasos, que vai permitir que mais células passem através dos poros vasculares num fenômeno chamado de apedese. Essa substância chamada histamina produz isso, e também produz heparina, que é um anticoagulante natural, que vai evitar que seja feita ali uma coleção descontrolada de trombos de coágulos. Então, pessoal, essa é a primeira mensagem, essa é a primeira informação que eu quero trazer para você a partir dessa ideia do sistema imunológico. Então, quando nós tratarmos de sistema imunológico aqui, nós estamos
pensando nessa complexidade desse sistema, nesse embrincamento, nessa interação celular complexa que é da forma que nós aqui rapidinho explanamos para você. Nos próximos vídeos, então, nós vamos explorar esse conceito até que a gente possa chegar no mecanismo da produção das vacinas para que você possa entender como funcionará uma vacina para a Covid-19. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Espero que tenha sido significativo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!